Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist, né, dos rumo aos 2.000 pontos no chess.com em partidas rápidas. E vamos enfrentar desta vez um americano, 736 pontos, né, já estamos quase chegando no rate de 800, isso é muito bom, certo? E já, né, falando pra vocês que vocês já devem ter percebido que tá sendo lançado 2 vídeos por dia, então essa série ela vai ser mais rápida, né, vai ser mais intensa, inclusive tem aquele lance de você aprender as aberturas que é muito divertido também. Mais pra frente eu vou usar novas aberturas legais aí, como gambitos ou algo assim do tipo, que vai ser muito divertido a gente desbravar certas aberturas e defesas do xadrez, certo? Bom, aqui o jogador fez E4, eu faço E5 com a ideia de tentar fazer a defesa Petrov, né? Mas o jogador não deixou, o jogador quis inventar de fazer um dama H5 aqui, né? E eu joguei cavalo F6 primeiro já para atacar a dama dele. E simplesmente aqui foi um erro, né, que eu cometi. Na verdade, eu tinha até esquecido, né, que existe isso aqui. Porém, isso aqui também existe, viu? Só pra deixar bem claro. É chamado de Kid Counter Gambito, alguma parada assim. É meio esquisitinha, mas existe isso daqui. Eu nem sabia que existia esse tipo de jogada para as peças negras, né? Meio maluquice isso aqui, mas existe mesmo. E na verdade, quando eu joguei cavalo F6, eu tinha esquecido total desse peão aqui. E já falei, ah, vamos aí então, né? Mas beleza, faz parte, eu joguei dama, resolvi logo trocar as damas logo de uma vez, ele aceitou, bispo E7 aqui, já preparando já o pequeno rock rapidinho para as peças negras e melhor ainda, né? Bom, aqui ele joga F3, que é um lance esquisito, mas possível também, e aqui eu faço o meu D5 aqui com a ideia de abrir as linhas logo. Ele joga peão D3 e aqui eu capturo o peão central dele ali em E4, certo? Bom, pequeno rock feito e o jogador joga cavalo F3, eu jogo meu bispo, tiro um pouco meu bispo da posição e jogo ele em C5. Nessa posição ele faz um C3 e agora eu tiro cavalo C6. O jogador joga bispo E2 e eu jogo o meu cavalo na posição de G4 com a ideia de dar cheque e tentar tirar, né, o rock do nosso oponente. Porém, aqui ele não deixou, né? Eu já tinha previsto mais ou menos que ele ia fazer esse lance aí. Eu acho que eu tava com sono nesse jogo, né? Mas faz parte, né? Então ele fez um D4 aqui. E eu recuo meu bispo novamente para E7. O jogador recua o meu cavalo também. Tira meu cavalo fazendo um H3 lá. E meu cavalo volta para a posição dele, né? F6. Bom, aqui ele sobe peão, continua avançando a força central dele, que é muito forte também, né? Eu faria a mesma coisa. Ele faz E5 atacando meu cavalo, que eu jogo ele em D5 para tentar protegê-lo, certo? Nessa posição, ele tenta trocar os bispos, eu acho que não foi muito bom ele ter feito isso, né? Ele jogou bispo G5 e eu aceito essa troca, porque eu tô um pouco encurralado nessa posição. Ele joga cavalo, captura com o cavalo em G5, e aqui eu entro com o meu cavalo nessa posição, ameaçando entradas em C2 e também entradas em G2 aqui, que pode ser muito chato para ele, né? Bom, ele protege com o bispo em D3 e agora eu capturo tirando o rock dele, que é uma das intenções que eu fiz desse jogo aqui, capturando o peão em G2, dando cheque, e ele tira o rei dele para F1. Nessa posição eu recuo o meu cavalo para F4, ameaçando o bispo dele que estava em D3. E aqui ele sobe o bispo dele para E4 nessa posição aqui. Agora sim, eu faço um H6. Inclusive esse jogo eu joguei muito mal, né? Porque se vocês for ver aqui, quando eu fiz esse lance, ele poderia já ter entrado aqui. Sei lá, tinha muitos lances possíveis para ele aqui. Eu acho que ele nem viu, eu não sei também. Eu joguei muito mal essa partida aqui, nossa, pelo amor de Deus, né? E beleza, faz parte, né? E agora ele joga o cavalo dele em H7. Olha como eu tava jogando tão mal. Olha o lance que eu fiz aqui. Olha que lance feio. Entreguei minha torre inteira pro jogador. Olha que feio isso aqui, cara. Horrível. E aí ele captura minha torre e eu capturo com o meu rei aqui em F8, né? E o jogador toma lá meu cavalo. Ali eu já falei, vixe, aqui azedou. Eu já tava assim, ixi, vou perder mesmo. Ele troca o bispo pelo cavalo, é o que eu faria também, né? Simplificar a posição, eu falo isso pra vocês sempre. Eu capturo com o peão de F, ele joga o cavalo dele em D2, né? Eu jogo meu rei em E7. E agora ele movimenta o rei dele de forma estranha, né? Pra E1 aqui, eu acho que o melhor lance aqui talvez seria aqui. E2 eu acho que era um pouquinho melhor. Mas beleza, nessa posição eu jogo meu bispo em F5 aqui com a ideia de fechar essa coluna, porque eu sei que essa coluna seria um problema se as torres dele dobrassem aqui, né? Então já vamos jogar o bispo ali e fincar ele ali, já que nenhum peão consegue atacar o meu bispo aqui. Então esse bispo aqui se torna uma peça poderosíssima para as brancas, né? Muito firme mesmo, sabe? Bom, nessa posição ele joga a torre em F1 e aqui eu simplesmente capturo o peãozinho dele, já deixando 3 peões passados para mim, né? Então aqui é uma certa vantagem, né? Aqui ele tem que movimentar a torre dele, senão a torre dele cairia. Então ele joga torre F3, eu recuo novamente o meu bispo para F5, tentando manter essa posição. Porém eu tenho que tomar cuidado com esses peões centrais que são muito perigosos, certo? Bom, rei
F2 e agora eu subo o peãozinho para H5, fincando aqui a posição, né? Esse triângulozinho de bispo e peões é muito chato de quebrar isso aqui, bem firme mesmo. E devagarzinho eu vou ganhando posição. Aqui ele jogou a torre dele em E1 e aqui eu jogo simplesmente um B5 aqui tentando avançar lá da dama, né? Que dá um jeito, algum contra-jogo, já que a minha torre não vai conseguir jogar por essas alas aqui. Então vamos tentar avançar por aqui, né? Tentar abrir o jogo de alguma forma. Bom, aqui ele faz D5, eu jogo meu cavalo em D8. E aqui o jogador faz simplesmente B4 para paralisar meu avanço. Mas eu falei, não, eu vou avançar sim. E aqui o jogador simplesmente... vendo eu fazer esse A5, ele em vez de jogar o peãozinho aqui nessa posição, porque se eu tomo aqui, na verdade eu não sei o que ele faria, mas acho que, agora olhando bem eu não sei o que eu faria nessa posição se eu tivesse de brancas, mas beleza. Aqui ele jogou o rei em E3 e aqui eu capturo o peãozinho de B4 dele e ele captura com o peão de CB4. Porém, cai o peão de A2 aqui com a minha torre invadindo a posição do nosso oponente. Aqui a gente tem que tentar explorar isso de alguma forma, já que ele tem uma vantagem material em cima de mim, certo? Bom, aqui nessa posição ele joga cavalo E4 e aqui eu dou cheque no nosso player aqui que recua o rei dele para F4, e nessa posição eu aceito a troca das torres, inclusive é podre esse lance, viu, só pra deixar bem claro, eu sei que é podre, só que eu tinha uma ideia de que eu poderia ganhar mesmo com essa peça a menos, porque eu teria os peões, bem fincado essa região aqui, sabe, sem falar meu cavalo, eu ia dar um jeito de melhorar ele de alguma forma, não sei como, mas ia melhorar esse cavalo, não sei como, mas ia dar um jeito, certo? Bom, nessa posição aqui, o jogador pega minha torre, né, e aqui eu jogo cavalo F7, com a ideia de tentar pegar o peãozinho dele de E5. E aqui ele simplesmente dá cheque, fazendo D6. Eu jogo o meu rei D7. Inclusive o computador fala que esse lance é podre que eu fiz em D7, né? E ele captura ali o peãozinho em C7. E aqui eu faço o primeiro cheque, jogando o meu cavalo E5, né? Dando cheque primeiro. Ele tira o cavalo dele, ele tira o rei dele pra F4. E aqui eu já sabia que ele ia fazer isso. Na verdade, assim, eu imaginei... Isso aqui é questão de experiência, de tempos de jogo, de você ter noção mesmo, de já, por exemplo, eu sei que um cavalo no final de partida, o cara tem que pensar um pouquinho antes de fazer qualquer lance, né, que pode levar duplos muito besta. Então, quando eu fiz esse cavalo, eu já tinha uma ideia que se ele jogasse aqui, já levaria duplo na hora, né, tanto que ele jogou, já levou duplo na hora e aqui acabou o jogo. Aqui acabou o jogo de vez, não tinha mais o que fazer. Então ele joga o rei dele, eu vou jogando a posição, vou jogando o jogo basicamente, ele entrega o cavalo aqui também, ó, você vê, acabou entregando o cavalo de forma besta, achou que isso ia dar cheque. E aqui simplesmente fui jogando o jogo até o jogador abandonar. Aqui ele abandonou porque ele viu que ia tomar peão, subir tudo, aqui não tem o que fazer, né, abandonou de forma, vamos dizer assim, honrosa, eu diria, né, E é isso, cara, essa aqui foi a partida de hoje, né, quero mostrar pra vocês que eu sou um ser humano normal e como um ser humano normal, até mesmo eu tenho momentos pra jogar xadrez que não é muito bom, inclusive eu não tô jogando tanto, né, eu tô jogando pra fazer os vídeos aqui, jogando de vez em quando, assim, mas essa semana que tá vindo agora eu vou jogar bastante já pra deixar muitos jogos já jogado aí. E hoje, como eu não tava naquele dia perfeito, naquele dia bom, acabei jogando umas partidas meio meia boca, né? É aquele lance, né? Nós somos seres humanos e até mesmo um ser humano comete essas gafes feias que eu cometi aqui, mas ao longo do jogo fui corrigindo devagarzinho, mais ou menos, daquele jeito, né? Corrigindo mais ou menos, né? A gente faz o possível, né, pra cometer menos erro possível, mas a delicinha é que eu acabo sempre ganhando, né? Isso é muito bom, tá ligado? Eu fico muito feliz. Geralmente os ratings abaixo dos 2000 eu consigo ganhar a maioria das partidas, assim, um rate bem alto. Então acho que é por isso que eu também não fico muito frustrado com o xadrez, porque o meu objetivo de xadrez eu já concretizei, e aquilo que eu falo pra vocês têm que ter um objetivo de xadrez, certo? Ah, meu rating que eu quero é 1800 e eu ficaria feliz com isso. Ah, eu quero 1500 e já ficaria feliz com isso. Ah, eu quero 2100 de rate, eu ficaria muito feliz com isso. Então, se seu objetivo é isso, cara, eu garanto pra você que você vai ser feliz jogando xadrez quando você concretizar esse objetivo, tá ligado? Concretizou o objetivo, você vai ficar muito feliz, porque na maioria das vezes você não vai perder, e isso é muito bom, entendeu? Sempre ganhar na maioria das vezes é gostosinho, isso eu garanto pra vocês, mano. É bom, só isso que eu tenho a dizer, é bom, entendeu? Então, tamo junto aí, rapaziada, pessoas, homens, jovens, senhores, senhoras, mulheres, garotos, garotas, tamo junto aí, vamos para a próxima partida.